Estou muito feliz com a participação agora no programa da Vera, da nossa amiga Priscila. A doutora Priscila de Castilhos é especialista em coluna. Ela representa aqui o Espaço Dr. Hermo. Em Balneário Camboriú, fica localizada aqui na Miguel Marte, 429. Aliás, é um endereço que eu já sei, que eu conheço, porque eu fico sempre de olho e atenta com as informações que eles desenvolvem. Por quê? Gente, coluna é tudo. É tudo mesmo. É tudo, né, doutora? Olha, gente, a gente pode cuidar, sei lá, do coração, cuidar da alimentação, cuidar da pele. Se a gente não cuida da nossa coluna, tudo isso vai por água abaixo. É verdade, Vera. E sabe que nós temos a idade da nossa coluna. Não adianta nós termos na idade cronológica 30 anos de idade se nós tivermos uma coluna de 70. Nós vamos nos comportar como 70 anos, como uma pessoa de 70 anos e não como uma pessoa de 30. Esses dias eu estava conversando aqui com uma especialista na área de estética. Ela disse assim, muita gente que acha que tem barriga ou que apresenta realmente aquela barriga, normalmente você vai ver a pessoa totalmente sem postura. Exatamente, a questão postural vai muito além. Então, hoje em dia, que nem nós estamos chegando no verão, agora as pessoas estão buscando tratamentos estéticos. E quando chega lá e se depara com a esteticista, ela vê que ela não tem muito o que fazer por aquela pessoa porque o problema dela está postural. Então, as curvaturas da coluna, elas se apresentam aumentadas. Por exemplo, a coluna lombar, aqui embaixo, ela apresenta uma curvatura chamada lordose. A lordose é como se fosse empurrar a barriga para frente. Empurra para frente, o barrigão vai para frente. Exatamente. Então, quanto maior for essa curvatura da coluna, mais vai empurrar as vísceras, o abdômen e se já tem uma camadinha de gordura, vai fazer um volume maior. Certo, doutora Priscila, eu sei que vocês tratam muito a questão da dor, daquele pico da dor, eu sei que vocês fazem tratamentos diversos também de prevenção. Para a pessoa que apresenta essa lordose, mas não dói, mas quer sim arrumar essa postura porque quer ter um corpo bacana, está vendo que não está conseguindo isso só na academia, isso, aquilo. Temos toda a qualidade e condição de reposicionar essa coluna ou nem sempre? Sim, temos sim, mas isso depende muito também da dedicação do paciente. Mas nós temos um programa, Vera, de 8 semanas. Em 8 semanas nós conseguimos trazer todo um recrutamento da musculatura e de reforço muscular para poder melhorar essa postura, não só da referente à coluna lombar, mas também já trazer uma melhora de flexibilidade para membro inferior, tá? Tirar um pouco do peso das costas quando a gente anda mais arqueado. E isso tudo vai produzir, além de uma sensação de bem-estar, vai melhorar a postura da pessoa e, consequentemente, tem muitas pessoas que têm dor por conta da má postura. Então, já com esse tratamento de 8 semanas, é possível fazer esse tipo de correção, sim. Excelente. Eu passo essa indicação principalmente para você que tem filho aí nessa fase do crescimento, sabe? Tem muito adolescente, gente, torto andando por aí. Torto que eu digo cocunda, sem postura. Isso com certeza vai ser um adulto com dor. E os hábitos, né? A questão de hábitos. Então, assim, principalmente os adolescentes e hoje em dia, celular, notebook, videogame, televisão, exatamente. Então, isso tira a gente da postura neutra e acaba que, principalmente um sofá mais aconchegante, exatamente, então assim, o sofá mais aconchegante ele acaba deixando a gente mais relaxado, mais tortuoso e quanto mais torto a gente for ficando mais relaxado, mais vai gerando compensações. Então assim, isso não é o suficiente para provocar um problema de coluna. Porém, é algo que agrava. Então, é só mais uma gotinha lá no copo, lá, porque transbordou aquele copo. E aí, acontece que, mas eu só deitei no sofá torto. Mas eu só fiquei no videogame um pouquinho. Dia, 24 horas por dia, né, vamos dizer, torto. Os danos são... 365 dias no ano. Exatamente. São cumulativos. Resumindo, para a estética é interessante, para a postura, porque vai ficar mais bonita, né? A coluna agradece e a gente vai manter ela saudável e novinha, do jeitinho que a gente quer ficar. É verdade, e os jovens se preocupam muito com isso. Isso interfere até na questão de, não só de humor, mas a questão de como eles se sentem. Eles vão ficando cada vez mais tímidos e envergonhados. Aí começa a ficar corcunda, aí o ombro vai para dentro, aí a perna daqui a pouco já está com um problema no joelho. Muito comum mesmo. Interfere no relacionamento. Muito, ficam tímidos. Realmente, tem dores nas pernas às vezes, então você fortalece a coluna, fortalece a perna. Olha, você que tem filho em fase de crescimento, principalmente aqueles que ficam altos, eu vejo muito isso em pessoas mais altas, em adolescentes que ali com 14, 15 estão
do tamanho que já vão ser na fase adulta. Esses, em especial, não pode deixar de passar ali no Dr. Hérnia. Eu queria falar com você sobre calçados hoje, mas eu nem sei se vai dar tempo. Sabe por quê? Porque a questão do verão é algo incrível. Porque o que eu tô vendo de gente correndo até de sapatilha, eu tô desesperada. Eu já tive algumas entrevistas aqui falando sobre a importância do calçado em relação a tornozelo, em relação a joelho, em relação a quadril. Mas eu imagino em relação à coluna. Exatamente. Então, agora chegando o verão, é algo muito preocupante, porque aumenta muito a quantidade de pessoas que nos procura para poder fazer atendimentos emergenciais, inclusive por conta de dores nas pernas, cansaço, câimbras excessivas e aquela queimação embaixo do pé. Tá? E isso tudo está muito relacionado com o tipo de calçado que nós usamos mais frequente agora no verão. Então, agora aqui o pessoal em Balneário quer fazer aquela caminhada longa na Avenida Brasil, porque tem 1 milhão de lojas, e aí usa o quê? Uma rasteira ou uma sapatilha para fazer uma caminhada longa. Tão agradável, mas faz mal. É isso mesmo? Exatamente. Então, não se liga que aquele detalhe, porque não tem nenhum conhecimento para isso. Então, a gente está aqui hoje com esse caráter de informar como é que funciona a questão de calçados para o nosso pé. Você pode usar uma sapatilha, você pode usar uma rasteira? Pode sim, mas desde que seja com cautela. O que a gente precisa entender quando a gente fala de calçados? A posição anatômica de quando a gente está em pé, há uma distribuição de peso no nosso pé. Então, em pé, quando a gente está com uma rasteira, a distribuição do peso, ela é rasteira ou a sapatilha, ela é maior na posição do calcanhar do nosso pé. Então, a pressão maior é no calcanhar. Quando nós colocamos um calçadinho de 2 centímetros pelo menos, a gente já consegue igualar pelo menos a carga, onde nós temos a maior distribuição, que é no calcanhar, e na parte anterior. Isso já diminui um pouco da pressão que tem, então diminui o que também? A incidência do esporão do calcâneo, que é um outro vilão que vem associado junto com a coluna e junto com ele, essa queimação embaixo do pé, que também é conhecida como a fascite plantar. Tá? É um dos sintomas da fascite plantar. E quando nós colocamos, Vera, um calçado com um pouquinho mais de salto, tipo 4 centímetros, que é considerado o ideal, a gente consegue fazer o quê? Tirar a carga, então, da parte do calcanhar, principalmente para quem já tem algum transtorno no calcanhar, e isso alivia bastante. Então, 4 centímetros é uma altura bem importante, bem legal, bem ideal, na verdade, para que a gente tire a pressão do calcanhar. Então, calçados, mas a mulher adora usar salto. Então, o que a gente recomenda? Até 6 centímetros. Até 6 centímetros, a coluna ainda tolera. Saltos acima de 6 têm que ser usados raramente e por pouco tempo. Maravilha. Sobre isso, fascite plantar, inclusive, os homens sofrem muito, não só mulheres. Os homens apresentam muito, somente atletas, por incrível que pareça. Então, gente, todo cuidado é pouco. E a dica que eu passo para você é o seguinte: visita o Dr. Hérnia, para de... dorzinha aqui, dorzinha aqui. Aí some aquela dorzinha. Daqui a pouco, dorzinha aqui. Daqui a pouco vai ter problema. Tanto é que a incidência de pessoas diz que quem não teve ainda problema de coluna vai ter, né? Exato. Durante a vida. Então, é muito complicado. Melhor prevenir. 80% da população ou tem ou vai ter em algum momento da vida. Então, aproveita essas dicas e digo mais, tá, Vera? Quem entrar lá no Instagram, no Facebook do Dr. Hérnia, Balneário Camboriú, e deixa lá, pergunta: doutora, você falou que ia deixar uma dica para nós de como fazer uma receita para aliviar essa tensão dos pés e tirar essa sensação de queimação. Eu vou passar para vocês. Para ver? Tem que entrar lá. Mas é bom que você já conversa, já bate um papo e ela já te passa outras orientações. Obrigada pela visita. Eu que agradeço, Vera. Até a próxima, gente. É isso, mais uma participação do Dr. Hérnia junto ao programa da Vera.